Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 5 de dezembro de 2019, são 10 horas e 41 minutos. Lição 13 do dia 29 de dezembro de 2019, a velhice de Davi. Quarto trimestre de 2019, esta é a última lição, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Texto áudio. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 5. Verdade prática. A verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. A velhice chegará para todos nós. No dia 1º de outubro é o dia do idoso. A data foi constituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1991. Possivelmente, em 2025, teremos 1 bilhão e 200 milhões de idosos no mundo. Atualmente, tem cerca de 600 milhões de idosos no mundo. E há, principalmente aqui no Brasil, uma falta de respeito muito grande com pessoas mais velhas, pessoas mais idosas. E nesta lição nós falarei um pouco a respeito dessas coisas. Leitura diária. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 49. Deus é quem levanta os seus servos. Terça, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. O Espírito Santo inspirou homens santos a escreverem a Bíblia Sagrada. Quarta-feira, Isaías capítulo 9, versículo 7. O governo de Cristo será perfeito. Quinta-feira, Isaías capítulo 55, versículo 3. Devemos sempre nos firmar na aliança divina. Sexta, Êxodo capítulo 3, versículo 6. O Deus de Jacó usa-nos apesar de nossas imperfeições. Sábado, Salmos 92, 14. Busquemos o auxílio divino na velhice, para sermos produtivos. Leitura bíblica em classe, está em 2 Samuel, capítulo 23, versículos do 1 ao 7. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota na terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial serão como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não podem pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Os hinos sugeridos são 78, 278 e 348 da harpa cristã. Objetivo geral: esclarecer que a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Objetivos específicos: no primeiro tópico, apresentar uma visão geral da velhice; no segundo, pontuar os problemas da velhice; e no terceiro, enfatizar as palavras finais de Davi em sua velhice. Introdução. Não há nada de pejorativo na palavra velhice. Ela não fala apenas da idade avançada, mas também de maturidade e experiência. Por isso, o hebraico Seibá a define como cabelos grisalhos, cabeça encanecida. Nas Escrituras, a velhice é vista como fonte de bênçãos. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Salmos 92, 14. A velhice pode ser boa ou ruim. Isso dependerá da forma como vivemos cada fase de nossa vida. Temamos a Deus e sejamos sábios. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Os últimos momentos da vida de Davi, já na velhice, foram conturbados, conforme descrito em 1 Reis.
mas pela sua peregrinação e comunhão com Deus. Ele finda sua missão com uma grandiosa ação de graça ao Senhor, que o chamara desde a meninice. A velhice vai chegar para todos nós, entretanto, vale o ponto principal: como eu envelheci, como você envelheceu, como será a nossa trajetória até a velhice, como disse o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O importante não é a questão necessariamente da idade, mas o que se fez durante a vida, a dedicação a Deus, a vida diante de Deus, como foi o caso do William Frank Graham Jr., conhecido como Billy Graham. Morreu com 99 anos e teve uma velhice na presença do Senhor. Isso somente para dizer um exemplo atual. Uma visão geral sobre a velhice. Concepções antigas e modernas. Há 2.500 anos, o filósofo egípcio Ptah-hotep escreveu a velhice como o maior infortúnio que pode atingir o ser humano. O poeta inglês William Shakespeare não via a velhice com bons olhos. Antes relatou que os anos crepusculares traziam uma segunda infância e simples esquecimentos. O tom da concepção moderna sobre a velhice é desgastante, ao afirmar que os velhos são ressentidos com os jovens, pois são pessoas cansadas, fora de moda e severas. Entretanto, o respeito por cada fase da vida é ordenado por Deus. Ninguém pode desprezar o outro por ser adolescente, jovem ou idoso. Tem-se vinculado nos meios de comunicação o descaso com que muitos tratam os mais velhos. Sem dúvida, isso se deve ao esfriamento do amor e ao aumento do pecado gerando ingratidão e desrespeito. Mateus capítulo 24, versículo 12. Por isso, a igreja deve manter programas especiais para os idosos, pois essa prática revela o amor de Deus ao próximo. Possivelmente, quando você fala com uma pessoa mais idosa, a principal reclamação dela é a seguinte: eu fui esquecido pelos meus filhos, pelos meus netos, pela minha família, pelos amigos. Parece que é um desprezo natural, parece que fazemos espontaneamente, parece que é uma norma. O idoso tem que ser esquecido. E a verdade não é essa. Na verdade, o idoso precisa, a pessoa na velhice precisa sim ser lembrado, até porque ele tem toda uma história, tem todo um conselho durante a vida, tem tudo para dar experiência, novas histórias, ou até mesmo aquelas velhas histórias que tanto nos edificam. Entretanto, até mesmo a igreja parece esquecer as pessoas idosas. Por exemplo, na minha igreja, é uma igreja predominantemente idosa. A média de idade da minha igreja é de 64 anos. Portanto, a convivência com pessoas mais idosas, geralmente para muitos, principalmente para jovens e adolescentes, é perturbador, porque geralmente o jovem e adolescente é explosivo. Já o idoso precisa um pouco mais de tempo para entender certas coisas. Mas geralmente a ideia principal é que os idosos são esquecidos pelos mais novos, o que é uma pena. Concepção bíblica. A Bíblia descreve a velhice como algo natural e dadivoso. O homem que mais viveu na terra foi Matusalém, chegando à idade de 969 anos, está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 27. Mas há muitos outros que chegaram à velhice com menos idade e diversos problemas, como Isaac, que não enxergava mais, Gênesis 27, 1. Barzilai, que afirmou que devido à idade já não se interessava mais por finas iguarias, segundo Samuel capítulo 19, 34 e 35. A Bíblia relata, porém, 2 homens de idade avançada que não foram atingidos pelos sintomas e problemas na velhice. O primeiro é Moisés. Em Deuteronômio capítulo 34, versículo 7, é dito que seus olhos nunca escureceram, nem ele perdeu o vigor. Em seguida, Caleb, com a idade de 84 anos, falou a Josué que Deus lhe tinha conservado até ali, e ele ainda viria a conquistar as terras que lhe foram destinadas. Josué capítulo 14, versículos 10 ao 14. A velhice virá para todos os mortais, mas o importante é ter Deus na vida, pois dessa forma poderá ser encarada com maturidade, longe de qualquer estereótipo. Nós vemos aqui 2 questões. Que parece
tão idoso que não sentia nem mais o paladar das iguarias. Os outros não sentiram a velhice, como foi o caso de Caleb. Eu gosto da questão de Caleb, porque Caleb disse que com todo o tempo passado, ele ainda não perdeu o vigor. E eu gosto muito dessa expressão vigor, não perder o vigor, não perder a vida, não perder o ânimo, continuar com a mesma energia. E o idoso, mesmo nos dias atuais, é possível sim envelhecer com saúde. Eu observo algumas coisas que o idoso parece que esqueceu do sol, né? O sol é a maior fonte de vitamina D do mundo. E a vitamina D, ela evita vários problemas, principalmente na velhice. Mas as pessoas continuam abandonando o sol. E vemos que a velhice, quando chega para pessoas, muitas pessoas, a maioria, acaba envelhecendo com pouca saúde, né? Isso também uma das coisas que pode acontecer é pelo descaso com a saúde durante a juventude, acaba recaindo na velhice. Síntese do tópico 1. A perspectiva bíblica a respeito da velhice é positiva, pois a mostra como algo natural e dadivoso. Problemas na velhice de Davi. A velhice de Davi. 1 Reis capítulo 1, versículos do 1 ao 4, descreve alguns problemas que atingiram Davi na velhice. Ali se esclarece que a velhice não poupa ninguém, por causa dos grandes sofrimentos, das lutas que marcaram sua vida e das causas naturais. Com a proximidade de 70 anos, as forças e a saúde de Davi já tinham definhados. Seu corpo não conseguia manter-se aquecido. Davi é o exemplo de como começa o declínio da vida, conforme expõe Eclesiastes 12, do 1 ao 7. Portanto, aproveitemos bem a adolescência e a juventude na presença de Deus. Consagremos nossas forças e todo o nosso vigor ao Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes, pessoas, adolescentes jovens, ou até mesmo pessoas de meia idade, têm aquela tendência de que ainda é muito jovem para servir ao Senhor, fazer isso e fazer aquilo. E não se dedicam como deveriam dedicar. Quando chegar a velhice, ele vai ver o arrependimento que dará, porque poderia ter vivido uma vida plena diante de Deus, na presença do Senhor, mas optou por divertimentos. Não que o divertimento seja pecado ou algo assim, não é isso a questão. A questão é que as pessoas dão mais prioridade às situações da vida, né, cotidiana, divertimento, entretenimento, e se esquecem do Senhor. E quando a velhice chega, nós veremos que perdemos, na verdade, a juventude justamente porque não estávamos na presença do Senhor. Enfrentando mais um filho rebelde. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 15, novamente o texto reforça a velhice de Davi. Estando ele doente e sem forças, Adonias, aproveitando-se desse instante para declarar-se rei, ele tem quase os mesmos traços de Absalão. É formoso de aparência e exalta a si mesmo, dizendo: eu reinarei. Apresenta-se ao público com características da realeza, com carros, cavaleiros e pessoas que corriam diante dele. Ao contrário de Absalão, que sofria a oposição de seu pai, Adonias sabia que não haveria qualquer entrave para o seu plano, pois fora criado sem qualquer disciplina. Daí a expressão: nunca seu pai o tinha contrariado. Adonias representa aqueles que querem ser líderes segundo sua própria vontade, que exaltam a si mesmos, desprezando a vontade de Deus. Essa postura vai lhe custar a vida. Infelizmente, muitos pais acabam caindo naquela questão do filho queridinho, do preferido, e acaba não disciplinando, não corrigindo. Atualmente, o Brasil vive uma briga, principalmente com o Conselho Tutelar, que tudo não pode. Não pode bater em filho porque ele cresce traumatizado e coisas do tipo. Entretanto, se você olhar, de repente você até faz parte dessa geração que apanhou de papai e mamãe, e batiam bem, né, cá para nós, mas ninguém morreu, né? Fomos formados e disciplinados e damos até hoje bom exemplo porque recebemos boa educação. Eu vi recentemente um vídeo que eu fiquei perplexo de ver um garoto batendo na mãe com uma vara. Um garoto de aproximadamente uns 6 anos, 7 anos por aí. Eu fiquei
de queixo caído, porque se fosse no meu tempo não seria assim. Portanto, hoje, muitas pessoas que envelhecem e têm rebeldia dos filhos é justamente porque, na maioria, não estou falando de todas as vezes, mas na maioria das vezes, foi porque não corrigiu o filho ou a filha quando deveria. Constituindo Salomão como rei. Já no seu leito de morte, doente e velho, Davi teve de atuar firmemente para constituir Salomão como rei. Ele chama Zadok, Natã e Benaia e passa-lhes as necessárias instruções, seguindo os costumes da separação de um rei, a unção e o anúncio público. A ordem de Davi era que Salomão fosse colocado em sua mula, sobre a qual somente o rei andava. Ele foi escoltado até Gion, em direção ao vale de Cedron. A unção foi feita por Zadok, com óleo do tabernáculo perante todo o povo. A cerimônia feita para a coroação de Salomão recebia a ratificação divina. Somente a partir disso que Salomão poderia assumir o trono. Então, antes de nós assumir uma posição, precisa ser feito todos os trâmites legais, diferente de Adonias, que ele mesmo se exaltava e queria tomar o trono. Nós precisamos ter sempre em mente que precisamos seguir os trâmites legais, vamos assim dizer. As palavras de Davi a Salomão e sua morte. Davi tem consciência de que vai morrer. É isso que se constata em 1 Reis, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Nessa hora brotam dos seus lábios profundas palavras com as quais aconselha seu filho. Davi diz para Salomão andar em santidade e nela conduzir o rebanho de Deus de Israel. O rei tinha consciência plena de que uma vida de santidade só era possível pela observância e obediência completa à palavra de Deus, conforme Moisés revelara. Tanto Salomão quanto o povo tinham a responsabilidade de andarem nos caminhos do Senhor, por causa das verdades divinas transmitidas, o que significava atentar para os estatutos do Senhor. Êxodo capítulo 30, versículo 21. Guardar os mandamentos divinos, Êxodo 20, do 1 ao 17, atentar para os decretos ou juízos do Senhor, Êxodo 21, 1. Você vê que Davi dá o melhor conselho para seu filho Salomão viver em santidade. E ele pode falar isso de carteirinha, porque devido ao seu pecado, ele viu toda a sua casa desabar. Ele viu toda a sua vida diante de Deus desabar. Então, por essa convivência, por essa experiência, essa triste experiência, Davi podia sim, e tanto fez, que esclareceu o seu filho e aconselhou Salomão a viver uma vida de santidade diante do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 12, 14, que sem a santificação ninguém verá o Senhor, e parece que essa santificação anda esquecida no meio da igreja. Síntese do tópico 2. Na velhice, Davi presenciou mais uma revolta de um filho, Adonias. Então você que é pai e mãe aí, se precisar corrigir seu filho, mesmo nos dias atuais, corrija, porque na velhice você vai sofrer. As palavras finais de Davi em sua velhice. O reconhecimento da ação do Deus de Jacó. As palavras finais de Davi em 2 Samuel 23, do 1 ao 7, são de louvor a Deus. Primeiramente, ele expressa sua gratidão a Deus por ter-lhe favorecido em tudo e menciona que foi levantado em altura pelo Deus de Jacó. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Davi tinha consciência de que todas as suas conquistas não eram humanas e que ele mesmo não era divino, como pensavam os reis de outras nações ao próprio respeito. Mas seu crescimento veio do Deus de Israel. Reconhecer nossa fragilidade é o caminho para Deus usar-nos, sem nunca pensarmos sem ser alguma coisa. Salmos 82, 7. No Novo Testamento, Paulo era usado por Deus, mas tinha consciência de sua humanidade. Atos capítulo 14, versículo 15. Quando nós reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor e a Ele damos glória,
a nossa vida é uma vida plena, é uma vida de alegria, é uma vida de amor, é uma vida pautada na palavra. Então nós vemos que temos uma vida saudável e certamente teremos uma velhice saudável também. Então precisamos cada dia mais reconhecer que somos dependentes de Deus. A Bíblia fala em Jeremias 9, 24 e 25 que não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se em saber que eu sou o Senhor. Então que nós venhamos cada dia mais reconhecer que Deus é o Senhor, o nosso Senhor. O Davi inspirado. Davi esclarece que as palavras que pronunciara têm sua fonte em Deus. Ele deixa claro nos versículos 3 e 4 que brevemente o governador ideal chegará. Ele irá atuar com justiça, andará no temor do Senhor e trará grandes bênçãos ao povo. O rei diz assim porque tinha consciência de que havia falhado. Mesmo diante de suas falhas, Davi sabia que Deus tinha estabelecido com ele um concerto de modo que esse justo rei irá sair de sua própria casa. Isaías 55:3, Jeremias 33:15 e 16, Atos 13:34. Referia-se ele profeticamente à chegada do Messias, Jesus Cristo. Em 1 Reis 2:10, o autor sagrado registra a morte de Davi, o grande rei de Israel. Ele dormiu com seus pais para acordar na eternidade com Deus. Ele estaria para sempre com o Senhor. Então nós vemos que Davi, a sua inspiração, ele acabou falando do próprio Cristo, que o Cristo viria e veio e acabou vindo da sua própria linhagem. Por isso que muitas das vezes você verá no Novo Testamento expressões do tipo Jesus, filho de Davi. E nós sabemos que Jesus não é filho de Davi, Jesus é filho de José e Maria, né? Na questão ali. Mas a linhagem de Jesus é de Davi. Por isso a expressão filho de Davi. Síntese do tópico 3. Em sua velhice, Davi reconheceu a ação de Deus e diz palavras divinamente inspiradas. Quando envelhecemos com o Senhor, até as nossas palavras são divinamente inspiradas. Nós acabamos falando do Deus vivo, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se nós tivermos uma vida inteira diante de Deus, da presença de Deus, o nosso coração não está cheio de Deus. Então, quando vamos falar alguma coisa, falamos das coisas de Deus. Como diz Colossenses capítulo 3, como fostes justificados com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Conclusão, a Bíblia fala dos atos heróicos de Davi, mas não esconde seus erros e deslizes. Mas o pastorzinho de Belém, como homem segundo o coração de Deus, soube como retornar ao que o ungira, como rei de Israel. Seus salmos relatam a comunhão profunda e íntima que ele mantinha com o Senhor. E dessa forma, o amado rei finda sua vida, enaltecendo o Deus de Jacó. Em outras palavras, se porventura você cometeu o pecado, 1 João 1,7 vai falar que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Independente se porventura você cometeu um pecado, o Senhor está sempre pronto para perdoar. Basta que nós nos humilhamos diante de Deus e reconhecemos que pecamos, que somos falhos e somos dependentes de sua graça. Pergunta no questionário: como a velhice é tratada na concepção moderna? Resposta: o tom da concepção moderna sobre a velhice é desgastante, ao afirmar que os velhos são ressentidos com os jovens, pois são pessoas cansadas, fora de moda, feias e severas, o que não é verdade. Como a Bíblia descreve a velhice? Resposta: a Bíblia descreve a velhice como uma bênção e algo natural. Pergunta: o que a igreja deve fazer para com as pessoas de terceira idade? Isso eu gostaria muito que você fizesse na sua igreja. Resposta: a igreja deve ter e manter programas especiais para os idosos, pois essa prática revela o amor de Deus ao próximo. Marcos capítulo 12, versículo 30. Pergunta: como é descrito em 1 Reis a velhice de Davi? Resposta: com aproximadamente 70 anos, as forças e a saúde de Davi tinham definhado. Seu corpo não conseguia manter-se aquecido. Lembrando, falando em aquecer, você, principalmente você que tem uma idade um pouco mais avançada, ou até mesmo você adolescente, jovem, você pode e deve ficar um tempo exposto
ao sol devido à vitamina D do sol. E diferente do que a mídia diz, a partir do meio-dia, 2 horas, dizem que não é bom pegar o sol, mas é o melhor horário que o sol tem para a vitamina D. O que você não pode ficar é ficar o dia inteiro, mas algumas 1 ou 2 horas no sol, mesmo esse sol de 40 graus, é bom para a saúde, sim. Pergunta: qual a consequência que o rei Davi tinha a respeito de si? Resposta: Davi tinha consciência de que todas suas conquistas não eram humanas e que ele mesmo não era divino, como pensavam os reis de outras nações. Seu crescimento provinha do Deus de Israel. Então, assim findamos esse trimestre, o quarto trimestre de 2019. O governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Que Deus continue abençoando a sua vida e você pense em valorizar cada dia mais os seus pais, os seus avós ou seus bisavós e também as pessoas na rua, na sociedade, na sua igreja, as pessoas mais velhas. Elas sim têm grandes coisas a nos ensinar. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau e até o próximo trimestre, se Deus quiser. Tchau!